Então, vamos lá, senhores. Boa noite, inicialmente, a todos. É um prazer estar com vocês aqui nessa iniciativa da Ordem, que, para mim, é uma iniciativa muito cara. Eu já participei deste curso anteriormente. Ele era ministrado privativamente, em um cursinho. E agora eu tive imensa satisfação de receber esse novo convite para continuar a atuar com essa preparação de estagiários, agora também já como uma iniciativa da UAB, que para mim também foi uma excelente surpresa. Meu nome é Marco Flávio, eu sou advogado, né? Aqui a gente tem que começar falando que é advogado, e sou professor também, né, da Newton Paiva, do curso de Direito. Lá eu brinco que eu falo, eu sou professor, e aí os alunos perguntam assim, e você trabalha também? Aí eu conto que eu sou advogado. Né? E atuo, né, na área do direito empresarial, eu sou graduado pela Faculdade de Direito Milton Campos e também mestre pela mesma instituição. Muito bem, hoje nós temos uma missão árdua aqui, que é falar sobre os ritos, né, do processo civil e buscando uma compreensão desses ritos e a atividade do estagiário em meio a esta atuação na área civil. Né? É claro que nós não temos como esgotar, neste espaço de aula, tudo que existe para ser dito, né, sobre esses novos ritos estabelecidos pelo novo CPC. Mas o que nós faremos aqui será uma pontuação sobre estes ritos que são apresentados pelo novo Código e entremeada, vamos dizer assim, por dicas de como proceder na lida forense, na lida diária de um escritório, né, quando você estiver enfrentando questões relativas a esta forma, a essa advocacia, né, da área civil. Muito bem. Primeira informação aqui, que não é novidade, mas é sempre bom a gente iniciar, né, com uma visão do todo, para a gente poder depois ir sintetizando. O CPC atual ele é dividido em apenas 3 livros. Né? Na verdade, em 3 partes, por assim dizer, porque a primeira e segunda parte são compostas por livros. A primeira tem 6 livros e a terceira tem 3. E depois nós ainda temos, né, um livro complementar, que é característica de todo código, né, quando se implementa um sistema novo, é preciso que se discorra sobre aquelas disposições que são transitórias. Né? Então, este último livro ele se destina apenas a isto. Dentro dos 3 primeiros livros, da parte geral, o que nós vamos ter são normas processuais, a função jurisdicional, quem serão os sujeitos do processo, a dinâmica e prática dos atos processuais, a tutela provisória e formação, suspensão e extinção do processo. Hoje a gente vai conversar deste livro apenas sobre a tutela provisória, né, porque o nosso assunto são os ritos. Tá? E, na parte especial, que é composta por 3 livros, aí nós vamos ter o processo de conhecimento, depois o processo de execução e os processos nos tribunais, que também, embora não sejam exatamente objeto da nossa conversa, eu também vou falar um pouco sobre a atuação no tribunal e o que os estagiários precisam, né, saber para atuarem tranquilamente lá. Muito bem. A primeira coisa que o estagiário precisa ter é vontade. Quando, às vezes, chega um estagiário, né, para se apresentar lá no escritório, pleiteando uma vaga, eu olho 2 características. Claro, eu examino a capacidade de conhecimento, né, que aquela pessoa tem, mas isto, para mim, é secundário, porque se você está lá é para aprender, né? E eu examino também a vontade. A vontade é um ponto fundamental. Né? Por quê? Porque você, ao longo do exercício do estágio, você deve conquistar a confiança do escritório, deve conquistar a confiança daqueles com quem você lida diariamente,
E isso é muito importante para a sua carreira, para a sua visão, né, como profissional, para a imagem que você projeta. E quanto mais segurança você passar, mais você vai aprender, porque mais haverá o desejo de te delegar funções, tarefas. Quando eu quis iniciar um estágio, eu não conhecia ninguém, né, que pudesse me dar um estágio. E eu tomei uma decisão, eu vou fazer estágio. Onde eu vou? Eu sabia que ali na frente do fórum tem um prédio, e naquele prédio existem vários escritórios de advocacia. Esse prédio deve ter uns 15, 18 andares. Eu peguei o elevador e fui até o último andar. E desci pela escada, batendo em todas as portas, perguntando se alguém precisava de um estagiário. E eu fui até o térreo sem conseguir o estágio. Mas aquilo, né, para mim, foi uma vitória, porque pelo menos eu tinha me mexido. E em pouco tempo eu consegui o meu primeiro estágio, porque eu dizia a todo mundo que eu queria um estágio. Então, o querer, ele é a mola, né, que vai te impulsionar. Você, no estágio, vai moldar o profissional que você será. Tá certo? Então, é importante que o estágio seja uma parte bem feita da sua formação, porque é ali que você aprende muito da dinâmica da profissão que você escolheu, né, para a sua vida. Muito bem. Quando a gente trata de ritos, na verdade, a gente trata do processo, de uma parte do processo. O processo, o que é? É um instrumento. Processo é um instrumento do qual o Estado se vale para a prestação da tutela jurisdicional. Todo instrumento é utilizado para alguma finalidade, né? Então, o processo, ele compõe o que nós chamamos de rito, ou é composto pelo que nós chamamos de rito. Rito serão os atos a serem praticados, o conjunto de atos a serem praticados, e os atos processuais, eles são estabelecidos como uma estrada, como um caminho que você deve seguir para conseguir chegar na prestação efetiva da tutela jurisdicional. Hoje, nós temos um rito básico, né, que é chamado de procedimento comum, e também nós temos outros ritos, que são variações que acabam terminando também, de alguma forma, no procedimento comum. Então, ele é o mais amplo dos procedimentos. Na sistemática do Código anterior, a gente tinha rito ordinário, rito sumário. Hoje não existe mais isso, né? Eles chamavam o sumaríssimo também, já é um rito que existia, eles chamavam de ordinaríssimo, porque era o que mais demorava, na visão de alguns. Então, hoje isso está simplificado. Nós temos esse procedimento comum, né? E a gente vai saber aqui quais são as fases deste procedimento comum. E assim que a tutela jurisdicional ela é prestada, ao final, né, eu vou ter uma decisão. Essa decisão vai permitir que eu passe a uma segunda fase, né, se eu estiver diante de um título executivo, que será o cumprimento da sentença, né, e aí também com um trâmite com um rito próprio, ou eu já vou chegar a esta fase por meio de um título pré-estabelecido, que não foi constituído em juízo, que não é fruto de uma ação de conhecimento, tá? E que, portanto, tem as características de título executivo, mas não pode ser chamado de título judicial. Será um título executivo extrajudicial. Ele também pode lastrear uma execução, que serão os dois procedimentos que nós veremos também a seguir. E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre processos que são de tramitação prioritária, falar um pouco sobre as formas, né, de cumprimento de cartas precatórias e rogatórias, de ordem e etc. Muito bem. Dentro do procedimento comum, nós teremos 4 fases distintas. Mania de pegar isso, não está escrevendo.
Essas fases são as seguintes: a fase postulatória, a fase saneadora, a fase instrutória e a fase decisória. Essas fases são aquela trilha, né? Elas compõem os atos característicos daquela trilha que nós devemos seguir rumo à efetivação da prestação jurisdicional. Então, nós começamos, né, o rito na fase postulatória, o que é óbvio, né? Como é que eu ajuizo uma ação? Por meio de uma petição inicial, que eu vou apresentar, seja qual for a ação. O primeiro ato que eu vou praticar efetivamente num processo vai ser a apresentação dessa peça de introito, que a gente chama de petição inicial. Ali começou a fase postulatória. E essa fase postulatória, ela vai existir até a complementação da relação processual que nós chamamos, e o estabelecimento do que nós chamamos de litis contestatio. O nome é pomposo, mas isso nada mais é do que estabelecer o que será objeto da jurisdição. Esse novo código ele primou muito, né, na sua parte geral, pela principiologia. Então, eu tenho vários princípios que vão motivar todos estes atos e todas estas fases aqui. Então, quando eu estabeleço a propositura da ação, eu faço sempre um pedido que vai ser de natureza material. Havia um equívoco muito grande, hoje ele já é bem mais atenuado, de dizer-se, né, que eu poderia perder o direito à ação, por exemplo, se eu não utilizasse, dentro do prazo correto, e tentavam, ao falar disso, falar do que nós chamamos de prescrição. Mas direito de ação ninguém perde, porque o direito de ação ele é uma obrigação do Estado, né? O que é acionar? Se você aciona um botão, o que você faz? Você cutuca ali o botão, né? Acionar o Estado é isto. Você chama o Estado e diz para ele que existe uma questão, seja de natureza administrativa, que nós vamos ver lá quando falarmos da jurisdição voluntária, seja de natureza contenciosa, expõe ao Estado aqueles fatos, né, para que ele preste a tutela jurisdicional. Ele vem, se eu chamar, ele virá independente da situação, mesmo que eu já não possua mais o direito de requerer a ele que se pronuncie sobre uma pretensão de direito material efetivamente. O que isso quer dizer? Mesmo que o Estado venha para me dizer o seguinte: olha, eu não vou analisar se você tem ou se você não tem o direito que você está alegando ter e quer ver protegido. Eu não vou analisar isso porque passou do tempo de você me pedir essa providência. Mas eu vim e eu vou dizer que você não tem mais direito a pedir isto. Então, o Estado vai dizer que houve a prescrição. E a prescrição extingue a ação. E com resolução do mérito, ou com a decisão do mérito, o que significa que eu não vou mais poder propor aquela ação. Quando a ação ela é extinta sem a resolução do mérito, eu posso, consertando o defeito que gerou, que motivou a sua extinção, propor nova ação para discutir o mesmo objeto. Até porque, nesse tipo de ocorrência, não se chega a analisar o mérito. Não há análise do mérito. Por isso é que eu posso, em outra oportunidade, discutir a mesma questão meritória. Mas, quando já existe a questão de mérito solucionada, aí nós estaremos diante, né, do que se chama de coisa julgada. E contra a coisa julgada,
eu não posso, estabelecida a coisa julgada, eu já não poderei mais modificá-la, a não ser por meio de uma ação rescisória, né, que pode ser ajuizada até 2 anos, tá, do trânsito em julgado daquela decisão. Olha só, então nós estamos na fase postulatória. Como é que o estagiário age nessa fase postulatória? Né? Apresentação da petição inicial. Vocês tiveram um módulo anterior sobre peticionamento eletrônico. Já viram, né, como é que se faz atualmente um peticionamento eletrônico. Eu não vou discorrer sobre isso, mas eu vou discorrer sobre as praxes que, se você observa, ainda no processo físico, porque o processo hoje, nós temos processos de 2 naturezas, né? Eletrônico ou físico. Eu não tenho certeza se ainda exista, né, alguma comarca que faça a distribuição, né, desse tipo dessas ações fisicamente. Sinceramente, eu não sei, né? Nas comarcas em que eu atuo, isso não existe mais. Então, geralmente, quando você vai distribuir a ação, você já fará por meio eletrônico. Mas, mesmo a distribuição das ações por meio eletrônico, ela já requer, às vezes, uma diligência pessoal do estagiário. Vou explicar uma situação em que o estagiário age nessas circunstâncias. Quando você vai peticionar eletronicamente, você é obrigado a preencher uma série de dados, né, que vão ali qualificar as partes, estabelecer o tipo de litígio, etc. E uma das coisas que o sistema pede são documentos pessoais e documentos, às vezes, que uma das partes pode não ter. Exemplo. Eu ajuizei, certa feita, uma ação, né, para uma menor que estava internada no hospital, e o plano simplesmente cortou lá os seus direitos, sem justificativa alguma, enquanto ela saía do CTI para o quarto. Imagina o dano moral, imagina o desespero da mãe, da menina, etc. Ficou sem ter para onde ir, e voltaram com ela para o CTI, e a mãe obrigada a fazer um depósito altíssimo para eles irem pagando as despesas lá. Então, eu precisava ajuizar essa ação com uma celeridade grande, buscando, né, uma tutela antecipada, que eu já vou dizer para vocês, né, o que se trata. E, quando fui distribuir, a menina não tinha CPF. E aí, como fazer? Como é que eu distribuo? Ela era coautora e não tinha o CPF. Aí eu tive que me informar, né, porque isso nunca tinha acontecido comigo antes. É muito recente, né, esse novo código. Isso eu não tinha vivido. Mas você, nessa situação, você deve levar a petição física, escrita, impressa, tá certo? Os documentos, e eles vão ser digitalizados pelo funcionário, pelo serventuário da distribuição. Ele vai digitalizar, vai originar o processo eletrônico, e, a partir dali, você será credenciado e passa a atuar e praticar os atos todos de forma eletrônica. Estão vendo que isso é uma diligência que, provavelmente, você, estagiário, fará, né? E tem muito advogado que ainda não sabe disso, porque é uma praxe nova, relativamente nova, né, que a gente experimenta com esse novo processo civil. Então, essa diligência, ela se assemelha muito ao que a gente fazia quando distribuía fisicamente os processos, né? Porque ali eu teria que levar a petição inicial, fazer o pagamento das custas, depois levar ao setor de distribuição, aí havia, né, um sorteio, distribuída a ação, ela ia para a vara competente para o julgamento. Isso ainda pode acontecer nesta situação, mesmo em se tratando de processos já que tramitem pelo meio eletrônico. Tá? Muito bem. O ato subsequente, e aqui nós vamos começar a nos valer daqui, né, para conversar sobre o procedimento comum, ainda aqui dentro dessa fase postulatória. O ato subsequente será, depois que eu apresentei a minha petição de ingresso, será o juiz analisar esta petição. Opa! E, a partir desta análise primeira,
ele vai tomar uma providência. Esta providência, ela pode já puxar uma segunda fase. Logo antes mesmo da conclusão da primeira fase, a fase postulatória, essa providência que o juiz vai tomar, ela já pode conter, inclusive, um ato característico da fase saneadora. Por quê? Porque, às vezes, o juiz, ao invés de receber a petição e mandar promover a citação do réu, ele verifica ali que aquela petição tem um defeito. Então, ele não vai mandar prosseguir, né, a concretização da relação processual. Ele vai, examinando aquele defeito, verificando a sua existência, chamar o advogado, né, e dizer a ele, olha, a sua petição não preenche os requisitos que são determinados pelo Código de Processo Civil. Você terá que promover a complementação desta petição, o que, na linguagem corrente, a gente chama de emenda da inicial. Então, essa é a primeira decisão. E, quando ele faz isso, ele já está praticando também um ato que é da fase saneadora. Por quê? A fase do saneamento é aquela fase que se destina a verificar se não há nenhuma pendência, nenhuma nulidade que futuramente vai implicar no prejuízo, à validade dos atos processuais que serão praticados em seguida, né, que já são atos de instrução e de decisão. Então, a fase do saneamento ela é muito importante. Muito bem. A segunda possibilidade é que o juiz, efetivamente, defira, né, a citação e defira a inicial e determine a citação. Sobre isso a gente volta daqui a pouquinho. Mas também pode acontecer de ocorrer o indeferimento da petição inicial. O indeferimento, ele termina com a ação. Normalmente, né, o juiz vai te dar uma oportunidade de solucionar aquela questão, aquele defeito. Mas, se você não o solucionou em tempo hábil, né, ou dependendo da situação, ele vai determinar, vai indeferir a inicial e ele vai cessar ali o processo e também a ação. Neste caso, como é uma decisão extintiva do feito, ou seja, que termina com o processo, o recurso cabível será o recurso de apelação. Eu me lembro que, logo que eu passei a advogar, assim, com mais frequência, eu tinha com 2 colegas, né, uma sociedade, 2 colegas de turma, igual normalmente a gente sempre começa, né, e a gente tinha 2 unidades, nosso escritório, uma era a biblioteca da PUC e a outra era a garagem de um deles lá no Barreiro. Então, nós trabalhávamos em outros locais, né, com direito, mas ao final da jornada a gente ainda ia lá, eu ainda nessa fase estava sem carro, olha que tristeza, ainda pegava um ônibus, ia lá para o Barreiro, né, para começar a 3ª jornada. E, um belo dia, nós recebemos um cliente, né, que estava vivendo uma situação de dilema, porque ele era funcionário de uma montadora, ele havia adquirido um consórcio daquela montadora, né, um veículo em consórcio, e ele vendeu esse veículo, né, antes de poder, porque ele teria que primeiro terminar, né, de pagar, esperar um prazo de carência que a montadora exigia, porque ele, como funcionário, adquiriu por um preço menor, para só então poder transferir o veículo. E ele confiou numa pessoa e transferiu para ela o veículo, e ela disse que pagaria as prestações, e mais um valor em dinheiro para ele. Claro, ela não pagou nem as prestações, muito menos o valor prometido a ele. E o pior, além de ele ficar sem o carro, ele ainda precisava continuar a pagar as prestações, porque ele não podia ficar inadimplente perante o seu empregador. Então, ele chegou numa situação, né, de extremo desespero, né, de extrema necessidade, e nós fomos atendê-lo, né, como advogados. E esse foi o primeiro caso que eu experimentei, e o único até hoje, graças a Deus, de indeferimento da minha petição inicial.
eu devo me justificar que isso não decorreu de uma culpa minha, né? Isso decorreu de um entendimento equivocado do juízo. Mas, ainda assim, aconteceu. E, para mim, aquilo foi uma coisa mortal, porque eu pensava só na publicação do meu nome no Diário Oficial, né, com uma notícia de indeferimento da petição inicial. O que aconteceu, na verdade, é que, na época, existiam, né, os procedimentos que a gente chamava de cautelares, né, e eu precisava de uma decisão emergencial, porque o veículo já estava para ser vendido para uma outra pessoa, por quem havia comprado, que já tinha descoberto, né, aquela situação. O sujeito que pegou o carro vendeu para um terceiro, o terceiro, ao descobrir a situação, já ia vender para um quarto. E aí eu precisava garantir que o meu cliente ficasse, durante a discussão do processo, pelo menos com a posse do veículo. Então, pesquisando, eu vi que a medida adequada para isto, e a medida que ainda existe até hoje é esta, né, seria a medida chamada de sequestro. O que é o sequestro? Eu preciso perseguir um bem específico e garantir, né, a integridade deste bem até que eu possa obter, né, a prestação jurisdicional efetiva e que essa prestação diga, né, a quem pertence o direito. Fizemos a petição, né, e eu fiquei como responsável por distribuir e despachar com o juiz. Ao chegar lá, eu fiz a distribuição, antigamente fazia, né, fisicamente, você pegava uma cópia da petição e subia, né, pedia para que fosse autuado com urgência. Às vezes o juiz despachava até na cópia, depois eles pararam com isso, e autuava-se em regime de urgência e você ia falar com o juiz. E, quando eu cheguei para falar com ele, ele disse assim, olha, isso não é um caso de sequestro, isso é um caso de arresto. Jogou a minha petição sobre a mesa e falou, eu não vou nem examinar, porque se eu examinar, eu vou indeferir. Eu fiquei mudo. Meu primeiro despacho com o juiz, já estava acontecendo aquilo, passei a mão na petição. Naquela época ainda não tinha essa coisa de celular tão né, efetivamente. Eu parei no orelhão lá e liguei para o meu sócio. Falei assim, minha Nossa Senhora, o que a gente faz? Aí, obviamente, o que ele fez? Fez o que todo advogado inexperiente faria. Vamos perguntar para alguém. Professor tal deu essa matéria. Você tem o telefone dele? Tem. Vamos ligar, ligamos. Aí eu expliquei para ele, olha, professor, está acontecendo isso, 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 isso. E ele falou assim, não, mas você está certo. A sua medida realmente é o sequestro. E eu falei com ele, então o que eu faço? Aí ele disse para mim assim, vai lá e fala com o juiz. Eu falei, mas eu já fui. Ele falou assim, leva o livro. Eu acho que ele estava brincando, mas eu acreditei, né? Napoleão dizia que um ignorante com iniciativa é a coisa mais perigosa que existe no mundo. Eu peguei o livro do meu querido professor Humberto Teodoro Júnior, que inclusive dizia que era mesmo nessa situação de sequestro, né? Pus embaixo do braço e arrumei lá para a vara. E não tive coragem de despachar com ele de imediato, não. Entreguei a petição de novo, sem despachar nada, para ver se ele mudava de ideia, né? E ele indeferiu. E eu fiquei no balcão esperando. E, na hora que chegou aquela petição indeferida, aí eu fui no outro mundo e voltei. Aí eu pedi para falar com o juiz, né? Porque a situação já estava, né, terrível. E eu disse a ele, olha, excelência, o senhor indeferiu a minha petição inicial? Ele falou assim, indeferi. Eu te dei a oportunidade, eu mandei que você trocasse, você não trocou, eu indeferi. Eu falei assim, mas eu ia trocar o certo pelo errado, porque não se trata de arresto. Ele falou assim, se trata de sequestro. O que é o arresto? Eu quero garantir, por exemplo, a efetividade da execução, então eu vou pegar qualquer bem que exista no patrimônio do réu e vou depositá-lo nas mãos de alguém, para que, se eu vencer a ação, eu tenha o que levar à penhora e possa efetivamente ter acesso à eficácia da decisão da tutela jurisdicional. Mas eu não queria qualquer bem, eu precisava daquele bem específico. A minha discussão era sobre aquele bem. Então, era por isso que era uma situação de sequestro e não de arresto. E ele me disse que não era. E aí, eu lembrei do que o professor falou, né? Eu falei assim, mas olha, excelência, isso é, sim,
sequestro. Olha o que diz aqui o livro do professor Humberto Teodoro. E eu comecei a ler. Nesta hora, ele começou a gritar comigo. E ele gritava muito austeramente, dizendo: eu não sou obrigado a te receber, eu estou fazendo um favor de te receber, isso não é isso que você está falando, sai daqui. E eu, que não sabia o que fazer, continuei lá com um pouco de dignidade que me restava, a ler, né, o parágrafo em que eu estava. E depois eu me levantei, apanhei minhas coisas todas e saí. Quando eu fechei a porta da vara, parecia que eu estava flutuando num outro planeta, numa outra dimensão. Eu só pensava em chegar ao orelhão. Fui para lá o telefone público, liguei de novo para o meu sócio, expliquei o que estava acontecendo, e eu falei, e agora, o que a gente faz? Detalhe, isso era uma sexta-feira, o cliente foi comigo para o fórum às 12 horas. Ele estava lá, do lado de fora do fórum, esperando eu sair com o despacho. E eu, então, né, diante daquela situação, segui de novo o conselho do meu sócio, né, liga para outro professor. Esse era desembargador, também tinha dado aula de processo. E também, é por isso que é muito bom ter um bom relacionamento com os professores, né? E eu liguei, naquele desespero, pior não podia ficar. E na hora que eu comecei a contar para ele, ele falou assim, ei, meu filho, não precisa nem falar quem foi. Foi o fulano da vara tal, não foi? Eu falei assim, foi sim, senhor. Eu falei assim, esse juiz é um problema. A gente tem que mudar tudo que ele faz aqui. Você entra de novo. Eu falei assim, entra de novo? Eu falei assim, porque eu já tinha dito para ele, eu não posso esperar, não tem como recorrer, porque o carro vai sumir. Aí eu falei com ele assim, mas entrar de novo, professor, sem esperar, transitar em julgado? Ele falou assim, mas se você falar que eu te falei isso, eu vou falar que você é mentiroso, que eu nunca falei isso com você. E olha, nunca façam isso em casa, crianças, né? Hoje não tem nem mais jeito de se fazer isso. Mas, naquela época que a distribuição não era informatizada, eu fiz uma coisa que, depois, a sensatez me fez refletir e ver o quão errado eu estava. A gente tem que defender o interesse do cliente, mas a gente não pode passar por cima da nossa reputação para fazer isso, né? E eu me coloquei em risco, como profissional, porque eu fiz o que ele me falou. A petição foi indeferida, eu teria o prazo para recurso, né, teria que subir ao tribunal, o tribunal ia ver que era um caso realmente de sequestro, ia mandar voltar, ia mandar cumprir. Só que até lá o carro já devia estar em Marte. Segunda-feira, eu fui para o fórum, distribuí de novo a ação. Detalhe, eu estava fazendo essa ação e já tinha localizado uma outra vítima dessa mesma pessoa que tinha feito igualzinho. Ele tinha feito aquilo com outro. E isso tinha caído numa vara específica e o juiz já tinha determinado, deferido o sequestro. Então, essa distribuição ela poderia cair em qualquer das varas, menos na vara onde já havia ação, porque se caísse lá eu estava lascado. E foi aí que eu fiz a bobagem de distribuir. Hoje, eu não faria isso jamais, né? Não façam isso em casa, crianças, repito. Bem, qual não foi a minha sorte? Aí eu já chamei o meu sócio para ir comigo, né? Porque eu não tinha nem coragem de fazer aquilo sozinho. E quando nós chegamos na distribuição e distribuímos, olha, a mão de Deus foi tão grande que a ação foi distribuída exatamente para a vara onde já havia o precedente que eu havia localizado. Na hora que eu vi aquilo, eu me abracei ao meu sócio, a gente começou a pular no meio do forno, foi uma baixaria, né? Mas subi, autuei o processo, despachei com o juiz, peguei a ordem dele, fui até a central de mandados, buscar um oficial de justiça, ele cumpriu a diligência, no final da tarde, meu cliente estava com o carro. Isso é para vocês verem como são, né, as intercorrências da nossa profissão. A gente está sujeito à interpretação do direito a ser feita de várias maneiras, né? Então, nessa situação, o que você efetivamente deveria fazer? Você deveria não voltar ao juiz, porque ele já tinha me expulsado, mas eu deveria dizer para o cliente o seguinte, olha, nós vamos ter que, infelizmente, aguardar, né? Mas vamos tentar
uma providência alternativa, vamos tentar conversar com a parte, vamos buscar um auxílio, às vezes, policial, para dizer que o carro está na posse de uma pessoa que não é o seu devido proprietário, buscar alguma ação que não seja a de burlar as regras processuais. Mas eu conto isso não me vangloriando, mas apenas para advertir o que não deve ser feito, né? Eu dei muita sorte e eu jamais faria isso de novo na minha vida, né? E não aconselho ninguém a fazer, tá certo? Muito bem. Essa segunda fase, a fase da postulação, ela termina com a contestação do réu. O autor chama, né, traz para o processo o réu e vai se estabelecer ali o que nós chamamos de uma relação processual triangular, né, entre as partes e o juiz. E quando o réu efetivamente apresenta a sua contestação, que é a sua resposta, é finda a fase postulatória. Ainda falta falar aqui sobre a possibilidade da improcedência liminar da petição. Qual que é a diferença entre a improcedência liminar e o indeferimento da petição? É uma diferença muito grande. Porque quando a petição é indeferida, o que vai acontecer, se eu não recorrer, é que o processo vai ser extinto, porém sem o julgamento do mérito. O que me dá direito de propor novamente aquela ação. Que foi, inclusive, o que aconteceu comigo, né? Aí ele indeferiu a minha liminar, o processo foi extinto. Porém, esse novo código traz a possibilidade da improcedência liminar, porque são determinados assuntos. Lembre-se que eu disse, quando eu aciono o Estado, ele é obrigado a vir. Mas a hora que o Estado chega e verifica qual é a natureza da minha pretensão de direito material, o que é que eu estou querendo discutir, e ele vê que aquilo é impossível de ser discutido. Por exemplo, eu estou falando de uma pretensão que vá contra o entendimento de uma súmula vinculante, né? Uma pretensão que vá contra a súmula do tribunal específico onde eu estou ajuizando a ação. Então, são situações pontuais previstas no artigo 332 que vão já estabelecer uma decisão, e essa já é de caráter meritório. O recurso também é a apelação. Mas nesta apelação eu vou ter que provar que, por alguma razão, aquilo merece, sim, um exame, né, com relação ao direito material que eu estou querendo discutir. Em qualquer das duas situações, se a apelação for provida, eu vou retornar lá para a fase da determinação da citação. Pois não. Quando existe um indeferimento, sim. Neste caso, inclusive, que eu expliquei, ele era prevento. Por que não foi para ele diretamente? Porque não havia um sistema informatizado que faria isso, como hoje faria, né? Foi por isso, apenas por isso, que não houve essa medida. Para quem não está identificando, né, a prevenção, ela atrai para o juízo a competência para decidir uma determinada questão, né, uma determinada ação que foi já proposta, ou uma ação, uma medida acessória que foi inicialmente proposta perante aquele mesmo juízo, e ali vai ter que também tramitar a medida definitiva ou a ação principal, como nós costumávamos, né, chamar, porque hoje as cautelares elas não existem mais como ações autônomas, elas acontecem dentro do próprio processo, né, as disposições de tutela provisória. Muito bem, então, olha só, nesta situação aqui eu vou ter uma improcedência liminar. Eu vou apelar. Se eu perder a apelação, trânsito em julgado, coisa julgada, não posso discutir aquilo nunca mais. Se eu perder a apelação no indeferimento, o que vai acontecer é simplesmente o arquivamento do processo, o que para mim também não será nada bom, porque eu vou ter de pagar custas, né? Ainda não vou ter de pagar honorário de sucumbência, porque nem se estabeleceu a relação processual. Não tem parte ex adversa ainda, que tenha sido trazida para o processo. Mas eu vou ter os ônus, né, de arcar com as custas.
vamos entender que as nossas apelações foram muito bem sucedidas, portanto, nós conseguimos retornar o curso do processo para o seu curso natural. E aí, então, logo depois que o juiz defere, né, defere a petição inicial e determina a citação do réu, ela vai ocorrer para que o réu apresente a sua defesa e, quando ele o faz, encerrada estaria a fase postulatória. Postular o que é, gente? Postular é pedir, né? Então, eu já cheguei apresentando o meu pedido inicial. E a outra parte, controvertidamente, disse que eu não teria aquele direito que eu estou pleiteando. Então, nós já estabelecemos o que é que vai ter de ser objeto da prestação da tutela jurisdicional, como eu já disse, o que a gente chama de litis contestatio. Muito bem. Olha só, observe essa setinha ali, né? A primeira coisa que normalmente se faz após a citação é o estabelecimento de uma audiência de conciliação. Antes não era. Antes, o que eu fazia? Em primeiro lugar, eu apresentava a contestação, né, no procedimento anterior. Hoje é a audiência de conciliação. Mas vocês estão vendo que tem uma setinha no meio ali, antes de eu chegar à audiência de conciliação? Por que a audiência de conciliação é tão importante? Porque é a partir dela que terá início a fluência do prazo para que o réu apresente a sua defesa. Tá? Então, nós ainda estamos na fase postulatória, porque o réu ainda não apresentou a defesa. Tá? Só que existem ações que versam sobre situações que não comportam transação, não comportam nenhum tipo de acordo. Então, não haveria lógica, né, de, nestas ações, eu determinar uma audiência de conciliação ou de mediação, né? Dependendo dos tribunais, a mediação também já está sendo implementada, né, que é uma forma de composição também. E é por isto que eu posso, às vezes, me ver às voltas com um mandado de citação que não determina o comparecimento a uma audiência de citação. Aí, estagiários, prestem muita atenção, né? Porque, normalmente, o estagiário, quando ele vai ganhando mais desenvoltura, ele vai recebendo tarefas mais complexas. E é muito comum que o advogado, se não conte o prazo para registrar nos sistemas, ele confira a contagem do prazo que o advogado fez. Nos escritórios em que eu fui sócio até hoje, sempre foi essa dinâmica. O estagiário, ele era, na verdade, um suporte de conferência. Do mesmo jeito que eu conferi o trabalho dele, ele conferia o meu. E aí, imagine, o advogado está tão ali, com tantos processos, tão absorvido em tantas questões, que ele já viu mais uma das citações, né? Então ele já foi lá, já julgou, né? Imaginando que aquela defesa seria feita após a primeira audiência, né? Por isso é que é muito importante, na hora que você recebe a citação, você ler aquela cartinha que vem na frente, né? A gente fica preocupado de saber qual é o conteúdo da ação, né? Fica louco para ver o que a gente chama de contrafé, que hoje no processo eletrônico ela até nem vem, né? A gente precisa acionar, né, eletronicamente. Mas a gente não pode se esquecer de que aquele mandado de citação ele vem com todo o procedimento que você vai ter que adotar. Então, mesmo que você, estagiário, tenha dúvidas sobre o procedimento, é só ler aquela cartinha introdutória, onde vai constar o juízo, onde vai constar, por exemplo, a data designada para a audiência de conciliação, ou vai constar simplesmente a abertura do prazo para a apresentação da contestação. E se o advogado não se atentar para isso, é seu dever ir lá e falar, olha, aqui não tem audiência, não. Aqui eu já vou apresentar a contestação direto, né? Para evitar o que, quando acontece na vida de um advogado, é um pesadelo, para evitar que ocorra a revelia. O que é a revelia? A revelia
é uma situação em que a defesa não foi apresentada. E ela traz consigo uma consequência muito séria, que é o estabelecimento da presunção de veracidade acerca de toda a matéria fática alegada. Pode ser que você tenha a sorte, né, de aquela matéria não comportar simplesmente com a presunção o lastro que deverá amparar a decisão judicial. E o juiz determinar ainda assim que sejam especificadas provas. Existem situações em que, mesmo não havendo a apresentação da peça, né, de contestação em tempo hábil, a revelia não estabelece os seus efeitos por causa da natureza da matéria a ser apreciada. Se foi isso, respire, ajoelhe e agradeça a Deus, né? Mas, às vezes, o cliente ele já chega para você numa situação de revelia, né? Então, não foi culpa do patrono, né? Ele já chegou ali com o prazo perdido. E, ainda assim, você pode assumir o patrocínio daquela causa, e aí você vai assumir o patrocínio daquela causa, e você cai no processo, na situação em que o processo está. Se houver ainda sorte de você cair antes da especificação de provas, você pode, inclusive, especificar as provas. Às vezes eu vou cair já na fase instrutória, mas eu vou poder atuar na fase instrutória. Às vezes eu já vou cair no processo, já depois da sentença proferida, mas ainda na fase recursal. Isso pode acontecer de diversas maneiras, né? Nunca é ideal que ocorra, mas pode acontecer. E o papel do advogado é sempre buscar, dentro da ética, dentro da legalidade, o interesse do seu cliente, né? A defesa do interesse do seu cliente. Portanto, você vai atuar de acordo com o que a lei lhe permita, né, na fase em que você pôde assumir o patrocínio daquela causa, mas praticando todos os atos necessários para tentar salvaguardar os interesses do seu constituído ou do seu cliente. Muito bem. Vamos imaginar que não ocorreu a revelia. Opa. Antes disso, né? Às vezes, lembram-se que nós estamos falando aqui de rito, e rito é sequência de atos. Às vezes, a revelia ocorre e gera os seus efeitos de presunção, né, de veracidade de toda a matéria alegada pelo autor. E aí não vai mais ter necessidade de produção de provas. O juiz vai poder julgar o processo no estado em que se encontra, porque se ele tem aquele respaldo fático, ele vai julgar. É o que a gente chama de julgamento antecipado da lide, ou julgamento no estado em que se encontra o processo, né? O que ele faz aqui? Ele pula de fase. Ele pula as outras fases e vai diretamente para a fase decisória. Tá? Se houver esse julgamento antecipado da lide. Se não for o caso disso, e se não se operarem os efeitos da revelia, e principalmente, se Deus quiser, e que isso nunca aconteça com vocês, se não tiver ocorrido a revelia, porque você apresentou dentro do prazo a sua contestação, né? Ou ainda não tiver, se for o caso de ações em que não é possível a transação, o processo vai voltar para o seu curso normal. Eu apresento a contestação, eu pulo essa audiência porque ela não vai existir nesse processo, porque ela é incompatível com a natureza, com o objeto, né, da tutela a ser prestada, e o processo segue para a próxima fase. Se o direito é disponível, ou seja, se eu posso dispor daquele direito, eu posso transacionar. Claro que tem autores que discutem, dizendo que é possível transacionar, às vezes, direitos indisponíveis, mas isso é uma questão controversa que eu não vou, né, buscar discutir com vocês aqui, porque escapa da do nosso propósito. Preciso fazer aqui um mea-culpa. Hoje à tarde eu fui dar uma corrida de olhos no material e eu me assustei com uma palavra
escrita errada. Quando vocês forem ler, vocês vão achar esta vergonha alheia que eu passei aí, né? Não fui eu, foi um espírito da ignorância que se apossou do meu corpo naquele momento, porque tem um fase escrito com um Z aí. Graças a Deus é um só, né? Provavelmente eu estava tomado, não sei pelo quê, né? Ou pelo cansaço, ou então algum estagiário pegou isso e corrigiu. Então, relevem, né, essa ignorância, mas, graças a Deus, em todas as outras páginas, a palavra fase está escrita com S. Então, vocês vejam que não foi ignorância, foi cansaço. Tá? Muito bem. Mas, voltando. Então, se na audiência de conciliação o propósito for resolvido, ótimo. Está solucionada a questão, o processo vai ser encerrado ali. Né? Porque a transação, ela equivale à decisão judicial. Inclusive, o juiz homologa, né, a transação que foi obtida no processo, e ela equivale a uma sentença. E, normalmente, o que a gente faz quando faz a transação, ainda pede a desistência do prazo recursal, que é para ninguém poder querer mudar de ideia mesmo daquele acordo. Aí o processo termina. Né? Se não houve a transação, aí nós vamos cair na fase do saneamento. Então, lembrando que o saneamento ele já começou, às vezes, lá na fase postulatória. Já tem atos de saneamento. Né? Mas, não sendo esta situação, aí eu vou cair efetivamente na fase do saneamento. Quando eu contesto, ou no prazo para contestar, abre-se também a possibilidade de que o réu apresente o que nós chamamos de reconvenção. O que é a reconvenção? A reconvenção será o estabelecimento de uma segunda lide dentro do mesmo processo. Né? Ou seja, os fatos que constituem a causa de pedir e que motivaram o pedido do autor, na visão do réu, na verdade, garantem a ele, réu, uma pretensão contra o autor. Ou seja, não só o autor não tem o direito que ele está pleiteando, na visão do réu, em relação ao réu, mas o réu entende que aquela exposição fática que ele fez dá para ele, réu, o direito de fazer um pedido contra o próprio autor, de requerer a condenação do autor. Lembrem-se, princípio da inércia. O juízo só pode deferir aquilo que tenha sido objeto do meu pedido. O Estado só age quando é provocado, né, para a prestação da tutela jurisdicional. E ele não pode decidir fora, ele não pode decidir menos do que eu pedi, mas ele também não pode decidir coisa diversa e nem além do que eu pedi. E o réu, que apresenta apenas a contestação, ele não faz pedido. Ele não tem direito ao reconhecimento de um direito. Ele só tem direito ao reconhecimento da inexistência do direito alegado contra ele. Mas, se ele quiser uma providência efetiva a seu favor, ele vai ter que requerer também. E aí ele faz isso no mesmo prazo da contestação, por meio do que nós chamamos de reconvenção, que vai funcionar como uma outra petição inicial. Deve preencher todos os requisitos da petição inicial, porque ela vai estabelecer naquele processo uma lide, uma segunda lide. Né? E ainda mais, é possível que o réu não conteste, mas ainda assim reconvenha. É estranho, né? Mas é possível. Às vezes, o que o autor está pedindo realmente é devido, só que, por aquela exposição fática, o réu também entende que a ele é devido alguma coisa, e que ele também tem um direito, então ele vai requerer fazer o seu pedido. É claro que, quando eu não contesto, eu vou acabar sendo, a não ser que não seja um caso de possibilidade jurídica do pedido, né, muito provavelmente condenado, mas eu também vou conseguir a condenação do outro. É por isso que o CPC permite que você reconvenha sem apresentar necessariamente a contestação. Tá? Existe ainda a possibilidade... Eu subi muito, né?
de, junto com a contestação, ser estabelecido o que nós chamamos de um incidente de impedimento ou suspeição do juiz. Neste caso, haverá uma discussão sobre o real poder, a real competência daquele, e eu não estou falando competência no sentido de capacidade, né, de conhecimento, eu estou falando de investidura de poderes e de condições que garantam um julgamento imparcial e adequado para aquele caso. Isso poderá acabar deslocando a competência, né, daquela para o julgamento daquela ação. Então, ela vai ser, se, né, for acatada a suspeição ou reconhecido o impedimento do juízo, aí eu vou ter que encaminhar a outro magistrado para que ele profira, né, para que ele conduza aquele processo e profira, ao final, a sua decisão. Não sendo isso também o que ocorreu, aí sim, finalmente, nós vamos lá para as providências preliminares, que é aquele exame, né, das condições de adequação do processo até ali, né? E o interessante que esse novo código traz é que ele traz sempre um apego ao princípio da economia processual e também da celeridade. Porque, ainda que, nesta fase de saneamento, se o juiz verifica que existe algum defeito e ele é sanável, ele manda sanar, né? Ao invés de julgar e extinguir a relação processual, estabelecendo um julgamento não apreciador do mérito, mas apenas extinguindo o processo, ele vai aproveitar aquele processo que já está ali e ele vai tentar fazer com que ele chegue ao seu julgamento relativo à pretensão material. Pode acontecer também de, nesta fase, o réu, né, apresentar, alegar alguma circunstância impeditiva do prosseguimento da ação, extintiva do direito do autor. E aquilo culminaria, necessariamente, em prejuízo ao prosseguimento do processo. O que o juiz vai fazer, então, nessa situação? Ele vai respeitar o princípio do contraditório, respeitar o princípio da ampla defesa, respeitar o princípio do devido processo legal, abrindo vistas para que o réu, o autor, se manifeste sobre aquela alegação que o réu falou. Porque aquela alegação do réu, ela tem uma natureza tal que, se for acatada, ela pode culminar na extinção do processo. É por isso que o juiz vai ter de permitir, né, a parte que se manifeste sobre aquela alegação. Que é o que eles estão chamando ali, né, neste esquema, de réplica. Antigamente a gente falava sobre impugnação à contestação, mas era muito comumente aplicada de maneira equivocada a prática deste ato, porque a pessoa achava que tinha que ficar ali discutindo e tentando desfazer o que o réu já tinha alegado na sua defesa, quando, na verdade, eu precisava ali era me posicionar sobre, por exemplo, documentos que foram carreados e que poderiam trazer uma interpretação equivocada ou alguma coisa dessa natureza, né? Eu não precisaria ficar combatendo as alegações do réu, porque eu já fiz as minhas alegações quando da propositura da ação, né? Então, hoje, houve uma delimitação bem específica para a prática deste ato, né, que nós estamos chamando, né, comumente de réplica. Muito bem. Às vezes, terminada esta fase, a natureza já permite a natureza da causa já permite o julgamento do processo, né, no estado em que ele se encontra, e o juiz vai proferir, né? Se não for possível isto, aí nós vamos ingressar a nova fase. Depois da fase saneadora, vem a fase instrutória. E na fase instrutória não pode mais haver saneamento, né, em regra. A não ser coisas do gênero correção de defeito de representação processual. Estagiários, atenção. Normalmente, o advogado peticiona e ele pede para os estagiários separar a documentação, tá?
e nessa hora, principalmente quando você advoga para grandes sociedades que têm um volume de ação muito significativo, você vai ter que apresentar não só a procuração, mas também os atos constitutivos daquela sociedade e o instrumento que dá poderes a quem outorgará a procuração ao advogado para fazê-lo. Porque, muitas vezes, esta sociedade ela é administrada por alguém que nem sócio é. Tá? É muito comum que, nas grandes empresas, nas grandes sociedades, existam departamentos jurídicos e um advogado interno fique responsável por contratação e gestão de escritórios terceirizados, e ele tem poder para outorgar a procuração. Então, você deve conferir esta cadeia, né, para verificar que lá, no seu processo, o advogado está devidamente tem, né, melhor dizendo, devidamente capacitado a promover a defesa dos interesses do cliente, porque ele recebeu o instrumento de procuração, né, que lhe dá essa prerrogativa, que lhe confere essa prerrogativa de defesa. Isso é um defeito que, pela jurisprudência, pode ser sanado enquanto eu estiver nas vias ordinárias. Né? Na verdade, ainda no tribunal, eu consigo sanar. Mas, se eu for para uma esfera especial, se esse defeito de representação for descoberto, né, já em sede, por exemplo, de recurso especial, aí é morte certa. Né? Então, imagine o que vai acontecer. Né? O seu recurso não vai ser conhecido, é muito difícil conhecer mesmo, né? Mas ele não vai ser conhecido não por causa da questão controvertida da matéria, do funil processual, não vai ser conhecido por um erro do advogado. E, senhores, eu não estou querendo fazer tutu em ninguém, né? Mas o advogado, ele é o único profissional liberal que tem responsabilidade civil ilimitada. É muito sério isso. Né? Às vezes, um erro bobo, de ausência de conferência, de uma procuração, ele pode, lá na frente, gerar um prejuízo milionário, e você pode ficar sem tudo, nada do que tem, né? Ou sem bastante coisa do que tenha. Então, é preciso sempre uma atenção redobrada, e é preciso sempre essa fiscalização contínua. E o estagiário é importantíssimo nessa hora, porque muitas vezes, quando se trata de advocacia de partido, em que existe um volume muito grande de ações, a chance de erros dessa natureza ocorrerem é muito grande. Tá? Então, o estagiário que é perspicaz nesse sentido e que acompanha a instrução, né, e que acompanha as peças que estão sendo juntadas, ele é um estagiário que vai ser visto com excelentes olhos. Porque ele está mostrando diligência, ele está mostrando comprometimento, ele está mostrando conhecimento processual, e isso tudo conta ponto. Né? Ponto para quê? Conta ponto para futuramente eu indicar você para uma outra sociedade, conta ponto para eu futuramente convidá-lo a integrar a minha sociedade. Eu já tive muito bons estagiários, e eu me lembro de uma estagiária especial, que ela era da Faculdade Milton Campos, e ela chegou e fez a primeira peça, e eu, como professor, assim como eu corrijo as provas dos meus alunos, eu corrijo as peças dos meus estagiários. Eu pego a caneta vermelha e saio lá, né, mudando. E como era a primeira petição dela, era natural que tivesse muita correção. E ela guardou, gente, essa petição. Né? Ela fez, acho que 1 ano e meio de estágio lá no escritório, e depois, hoje é uma brilhante profissional, mas ela, no último dia de estágio, ela veio me trazer a petição, dizendo, olha aqui, chefinho, chefinho, como é que eu comecei. E nós rimos muito, etc., porque ela reconheceu, né? E todas as vezes que alguém for te ensinar alguma coisa, receba conhecimento, é uma coisa extremamente positiva. Né? No máximo que vai acontecer é que você, depois de receber aquela informação, pensar, isso não me serve para nada. Né? Mas tem gente que não se permite aprender, de uma soberba louca.
Outra coisa de postura de estagiário, eu brincava lá no escritório o seguinte, que a primeira tarefa de todo estagiário, sabe qual era? Assistir Karate Kid, primeira versão. Porque o instrutor japonês lá, ele colocava o Daniel San para lavar carro, né? E ele ficava limpando o carro, depois colocar garrafa, etc. E aí ele fazia aquilo muito a contragosto, porque ele falou assim, olha, está me fazendo de empregado ao invés de me ensinar. Mas um dia ele foi testar os reflexos dele e aquele movimento de lavar o carro, ele, na verdade, ele já estava sendo condicionado para se defender instintivamente. Tem estagiário que chega no seu escritório e quer apresentar, peticionar recurso especial, que é uma das coisas mais técnicas que existe, né, em termos de peticionamento. Ó, não vai acontecer. Né? Você tem que mostrar que você está evoluindo e que você já tem capacidade. E como é que você mostra isso? Às vezes sendo pentelho. Né? Por quê? Eu vou te dar o que você precisa fazer. Né? E se você fizer com zelo e voltar me pedindo mais, aquilo vai me indicar que eu posso te dar coisas mais complexas para fazer. Eu, quando fiz estágio na... Nossa Senhora, falar isso vai me denunciar totalmente a minha idade. Mas eu fui estagiário da Companhia Telefônica de Minas Gerais, a extinta Telemig, né? E era um estágio que eu adorava, porque, naquela época, eu formei em dezembro de 95, e eu, durante o ano de 95, eu estagiei lá, estagiei também na Procuradoria Regional do Trabalho, que era outro estágio fantástico. Os meus colegas me chamavam de Marajá, porque, naquela época, eu recebia, para ser estagiário, 4 salários mínimos. Mais ou menos 3 lá na Procuradoria, mais 1 na Telemig, estagiava o dia inteiro também, né? Mas aquilo era uma coisa surreal. Né? Mas eu não fazia aquilo por causa da bolsa. Eu fazia porque eu precisava era aprender. Né? E o diferencial da Telemig, naquela época, é que cada estagiário tinha o seu próprio computador. Olha que maravilha! Porque os melhores escritórios tinham máquina eletrônica, os outros era aquela mesmo, né, de catar milho. E lá na Telemig a gente já tinha computador. E eu ficava enlouquecido, né, para usar o computador e para fazer pesquisa, etc. Mas eu tinha sempre uma rotina de trabalho a cumprir no fórum. Então, eu chegava, pegava ali as minhas coisas e ia para cumprir a minha rotina o mais rápido que eu podia, porque eu queria ter tempo de voltar e chegar no escritório e poder ir até o advogado e falar assim, já acabei o que eu estava fazendo, tem mais alguma coisa? Né? E eu ficava pedindo. Uma vez, um deles... acho que ele fez de sacanagem comigo, perdão com o termo, né? Mas ele, meio cansado, eu sempre ficar pedindo, ele me deu uma contrarrazão de recurso especial para fazer. Gente, estagiário, né? Eu estava ainda no 9º período, nem no 10º eu estava. E ele me deu, isso era numa sexta-feira, o prazo era tipo assim, quarta, era para eu apresentar para ele na terça, no máximo. Eu passei o final de semana inteiro, né, em cima daquilo. Peguei um livro que tinha uma biblioteca fantástica lá, levei para casa, e na hora que eu estudava, como é que eu vou fazer isso, meu Deus? Aí eu pensava, por que eu fui pedir isso? Meu Deus do céu, por que eu pedi isso? E eu tinha um amigo muito próximo lá, que era eu era da Metrocampus, ele era da UFMG, e a gente sempre trocava essas figurinhas, né, e etc. E como eu pedi, e ele me deu, aí ele foi lá e pediu também. Então eu fiquei com a contrarrazão do recurso especial e ele ficou com a contrarrazão do recurso extraordinário, porque os dois tinham sido interpostos. E aí, eu fiz durante o final de semana, ele também fez a parte dele. Naquela época, ele não tinha pendrive, era disquete. Eu entreguei o disquete que eu tinha feito em casa. Entreguei o disquete para ele na segunda-feira e ele entregou o dele para mim. Eu conferi a dele, falei que estava, né, adequada, e falei, o que você achou da minha? Ele falou assim, você não me entregou? Eu falei assim, como que eu não te entreguei? Resultado. Ele perdeu o disquete, com a única cópia da petição que eu tinha. E eu saí da Telemig na segunda-feira, às 11 horas da noite. Não porque eu já estava podendo sair, porque eu olhei para o lado e tinha um revólver apontado para mim, porque eu fiquei sozinho no departamento jurídico, que era no 10º andar, e o segurança achou que eu era um espião, um ladrão, porque eu não tinha avisado que eu estava lá. Eu quase morri. E na terça de manhã me liga ele e fala assim, achei o disquete, porque eu já tinha feito tudo, né? Achei o disquete, eu só respondi, não fala comigo não, espera pelo menos uma semana para conversar comigo, né? Mas peçam, se você pedir,
você vai demonstrar confiança e vão te passar, né? Agora, lembre-se, cuidado com aquilo que você deseja, cuidado com aquilo que você pede. Provavelmente você vai conseguir, né? Mas é isso que... Olha, em todos os estágios... Não querendo me vangloriar, porque isso não é glória nenhuma. Em todos os estágios que eu fiz, eu fui convidado a permanecer, quando eu disse que eu ia sair, né? Inclusive na Telemig também. Acabei não podendo ficar por uma questão, né, naquela época que era transição de estatal, etc. Havia um concurso, etc. E por isso eu acabei não ficando. Mas, onde você passar, você tem que deixar saudade. É isso que te abre as portas para o mercado de trabalho, né? E um estagiário em que o advogado pode confiar, ele não abre mão dele facilmente, não, né? Porque é difícil você formar, até você formar um estagiário, né? E vocês começam normalmente no 6º. Eu comecei até no 5º, mas eu comecei num estágio em que eu andava mais do que tudo. E já era chato, né? Porque eu não encontrava, muitas vezes, com o advogado com quem eu fazia o estágio. Que eu, na verdade, não fui nem contratado como estagiário. Foi o primeiro que apareceu, eu fui contratado como auxiliar jurídico. Então, eu era funcionário de uma empresa, né? Tinha até carteira assinada e tudo. O salário era desse tamanho, mas não era aquilo que estavam me deixando lá. E ele ia nessa empresa pela manhã e deixava o serviço. Eu chegava de tarde, muitas vezes ele nem estava lá. E quando eu saía dali, eu saía assim como se fossem os 12 trabalhos de Hércules. Eu saía, mas eu pensava comigo, eu não volto sem fazer. Aconteça o que acontecer, eu não volto sem fazer, né? E era difícil eu voltar sem fazer. Gastava sapato, que era uma loucura, né? Mas aprendi demais, né? Então, demonstrem essa confiança. Muito bem. Passando, então, da fase do saneamento, sobrevirá a fase instrutória e, finda a fase instrutória, ocorrerá a decisão. A fase instrutória é um capítulo à parte, né? O que pode acontecer na fase instrutória? Qual é o papel do estagiário nesta fase instrutória? Ora, você tem, às vezes, que localizar testemunhas, você tem que lembrar de avisar as testemunhas que elas vão ter de comparecer, embora elas já tenham sido intimadas, etc., você tem que lembrá-las de que elas têm aquele compromisso, né? Um estagiário zeloso faria isso, né? Ele deve tomar conhecimento da lide, se for o caso, até conversar com o advogado, sugerindo alguma coisa, né? Eu fazia muita pergunta que acabava gerando, né? Eu nem tinha resposta, mas a minha pergunta acabava gerando algum tipo de atenção do advogado por algum ponto que às vezes ele não estava, né, não estivesse ainda pensando naquilo. Então é muito bom perguntar. Aliás, uma coisa essencial para o estagiário é saber perguntar. No começo a gente tem um pouco de vergonha de perguntar, né? Ou de zelo de perguntar. Primeira vez que eu fui para o fórum para cumprir uma diligência, eu precisava examinar os autos de um processo. E os processos físicos, quando eles são encaminhados para o gabinete do juiz, porque o juiz vai falar alguma coisa, vai se manifestar de alguma maneira, isso é um ato que no processo se chama conclusão, né? Eu cheguei na primeira secretaria, onde eu ia, né, verificar o meu primeiro processo, e aí eu entreguei lá um informativo e falei, eu preciso ver esse processo aqui. A moça olhou e falou assim, está concluso. Eu falei, com quem? Na verdade, ela não entendeu o com quem que eu perguntei. Ela falou assim, concluso. Aí eu me intimidei, né? Falei assim, gente, quem que é esse tal de Cluso? Que ninguém me falou dele, né? Mas eu não vou perguntar de novo, não. Eu falei assim, concluso, concluso. Então não pode ver não, né? Eu falei, claro que não. Eu falei, tudo bem. Saí de lá com uma pergunta engasgada. Fui para outra secretaria. Nessa outra eu vi o processo, mas na terceira, hora que eu chego lá, cadê o processo? Concluso. Eu falei assim, esse cara está querendo me derrubar. Esse diabo desse Cluso passa na minha frente em toda vara que eu vou, já é a segunda vez, né? Agora eu não vou engolir essa pergunta, não. Eu falei assim, o que esse Cluso faz? Depois de ter um ataque de riso, a serventuária me explicou o que era a conclusão, né? Eu saí de lá um pouco envergonhado, mas sem a dúvida.
Tá? Então, perguntar não ofende. Perguntem, né? Isso é importante. Muito bem. A sentença, então, ela vai por fim àquela fase do procedimento comum. O processo não acaba na sentença, não. Não acaba na sentença. Pode haver uma fase recursal, que, todavia, não é uma fase do procedimento comum, porque ela é aplicável a vários outros procedimentos, né? Não só o procedimento comum. Tanto é que ela é prevista num capítulo à parte, né? Num livro à parte, né? Separada do processo civil, aliás, no final do Código, que demonstra que ela já está no final justamente porque eu tenho que conhecer tudo que vem antes para chegar na fase da recursal. Mas, após esta decisão, não havendo recurso, ou após o recurso haver sido determinado, aí, finalmente, nós vamos chegar na fase de trânsito em julgado da sentença. Pronto. Transitada a sentença em julgado, abre-se uma nova etapa do processo. Esta etapa se chama cumprimento de sentença, que nada mais é do que uma forma de execução. Lembram-se que no começo da nossa conversa eu disse a vocês que eu possuo um elenco de títulos executivos que podem ser judiciais ou extrajudiciais? E a diferenciação é exatamente esta. Se ele é produzido em juízo, nos próprios autos onde se passou a fase de cognição, por que a gente chama de processo de conhecimento, hein? Porque ali o juiz vai conhecer dos fatos e dizer o direito. Tem um brocardo jurídico que diz: dami factum dabitibo ius. Me dê os fatos, que na verdade são a causa de pedir, que eu te direi qual é o direito. Então, neste momento aqui, até aqui, tudo o que o juiz fez foi se convencer, tomar conhecimento dos fatos, se convencer da base fática que está estabelecida naquela lide, para então se sentir apto a decidir, a dizer o direito. E depois que o direito está dito, não significa que ele esteja materializado. O objeto do processo de cognição, do procedimento comum e do processo de conhecimento não é satisfazer o direito, torná-lo palpável. É dizer, é reconhecer a existência ou inexistência de um direito, de uma relação jurídica, né? Ou autenticidade ou não de um documento, também isso pode acontecer, né? Então, isso eu faço na fase de conhecimento. Mas depois que isso se encerrou, abre-se a nova fase, esta sim, destinada a materializar aquele direito, destinada, como se diz no brocardo, a dar a César o que é de César, né? A fazer cumprir a decisão que o juiz deu. Esta fase pode ser antecedida de uma fase intermediária que a gente chama de liquidação da sentença, quando esta sentença não vier na forma de um título executivo. O que é que qualquer título executivo precisa ter? Precisa ter essas três características: liquidez, certeza e exigibilidade. Liquidez é justamente o que eu vou fazer, a característica que eu vou buscar quando eu tiver que liquidar uma sentença. O juiz disse o meu direito, mas ele não quantificou. Então, eu vou precisar de uma fase intermediária, né, para que aquele direito seja estabelecido de forma líquida. E aí sim constituído, em definitivo, o meu título executivo judicial. Fora esta situação em que a sentença, né, constitui o título executivo judicial e ela é produzida após o transcurso de todo esse processo comum, né, existem também aquelas situações onde decisões são proferidas não por aquele juízo, ou até mesmo fora do ambiente jurisdicional, como é o caso da arbitragem, mas que são consideradas, para todos os efeitos, decisões que equivalem a decisões judiciais.
Inclusive, você não vai executar pelo procedimento comum, por exemplo, uma sentença arbitral, pelo procedimento da execução de título extrajudicial. Você vai executar, na verdade, por meio do cumprimento de sentença. Só que aí, como não teve processo de conhecimento que antecedeu a chegada desta decisão, a constituição desse título, ela se deu fora do ambiente judicial, vamos dizer assim, ou jurisdicional, porque é uma forma alternativa de solução de conflito, a arbitragem, mas que equivale à jurisdição para todos os efeitos, né? Só que ela só vai até a fase do conhecimento. Eu não posso, em sede de juízo arbitral, praticar atos de execução. Tá? Se eu tiver que praticar atos de execução, eu tenho que sair do ambiente extrajudicial e voltar para o ambiente judicial. Tá? Então, a minha alternativa à prestação da jurisdição ela termina no conhecimento. Tá? Mas a sentença arbitral ela é um título executivo judicial. E aí o que eu vou ter que fazer? Trazer o título e formar os autos daquele processo, ainda que eu esteja falando de autos eletrônicos, com todas as peças que permitam ao juiz verificar que aquele título executivo tem realmente as características que deve ter, né? Que são a certeza, liquidez e exigibilidade. Certeza, eu preciso saber o que é o meu direito, de quem eu posso exigi-lo, né? E exigibilidade é justamente que já chegou o momento de eu exigir o que está ali, o direito líquido e certo que está representado naquele título. Antes de nós prosseguirmos aqui na conversa sobre a fase de cumprimento da sentença, é preciso lembrar que o procedimento comum, ele não terminou, não necessariamente ele transcorre desta forma. Às vezes, o Código nos brinda com procedimentos especiais. São procedimentos que têm um rito diferenciado por causa da sua natureza. E esses procedimentos, eles vão ser instruídos de forma subsidiária pelo procedimento comum. Eles são uma variação procedimental, porque cada um tem o seu procedimento específico. Se você observar aí na apostila, eu listei, né, um rol de procedimentos especiais. Mas esses procedimentos especiais ainda estão na fase de conhecimento, né, só que eles têm uma diferenciação de rito, uma diferenciação de sequência lógica de atos que eu devo percorrer até chegar, ou praticar, até chegar à prestação da tutela jurisdicional. E esses procedimentos especiais, eles se dividem em procedimentos especiais de jurisdição voluntária e procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Os procedimentos de jurisdição voluntária, eles estão ligados mais a atos que são mais próximos de atos administrativos do que propriamente de atos judiciais. Mas é que aquela questão ela é tão importante para a nossa ordem legal que o Estado ele não abre mão de deliberar sobre ela. São, por exemplo, as ações de Estado, aquelas ações que versam sobre direitos personalíssimos indisponíveis, que não podem, né, ser tratadas fora do ambiente jurisdicional. Mas no tratamento destas questões não existe o pressuposto do litígio, não existe a disputa. O que é que Liebman dizia, né, sobre lide? Liebman dizia que lide é a pretensão resistida. Porque se você me requer alguma coisa e eu cedo, nós não temos motivo para brigar. Agora, se você me requer alguma coisa e eu digo que não, está estabelecido ali a controvérsia, está estabelecida a lide. E quando existe lide, o procedimento voluntário, o procedimento especial, ele é de natureza contenciosa. Quando não existe lide, ele é de natureza voluntária. Inclusive, nós nem dizemos que no procedimento especial de natureza voluntária, existem partes. Porque a palavra partes já nos leva a uma expressão, a uma ideia de antagonismo, né? Muito embora hoje, no Código de Processo, um dos princípios que o instruam seja o princípio da cooperação,
né, e que estabelece que não só as partes, como o juiz, devem cooperar entre si, inclusive as partes entre si, para que a tutela seja prestada da maneira mais adequada. Então, o processo quer perder essa visão de disputa, mas o que caracteriza a contenda é realmente a disputa, né? Então, você não vai ser desleal, mas não dá para fechar os olhos ao fato de que ali existe uma disputa, né? E no procedimento de natureza voluntária não existe. Ali, o Estado está prestando uma tutela, né, sobre uma questão que é de natureza mais administrativa do que judicial. Muito bem. Depois que eu saio da especificidade que aquele determinado procedimento especial me traga, eu vou, em regra, cair de novo no procedimento comum. Tá? Então, por isso que a gente diz que ele é de natureza, para esses procedimentos, de natureza subsidiária, né? Por quê? Primeiro eu aplico aquilo que é específico, e depois, no que não tiver norma específica, eu aplico as regras do procedimento comum. E outra coisa, eu sempre falo isso com os meus alunos, não é subsidiário, é subsidiário. Porque subsidiário a gente escreve com B mudo, né? E o S só tem som de Z quando vem entre vogais. Isso está falando uma pessoa que escreveu fase com Z. Mas, né, não faça como eu fiz, faça como eu falo nesse caso. Só tem som de S. Então, você não vai falar subsídio. Por acaso você fala subsolo? Não, né? Então por que você fala subsídio? É subsídio. Então,